Olá, me chamo Mário Túlio Silva do Nascimento, sou acadêmico de medicina da UEMS do quarto ano e hoje, nesse vídeo, nós vamos analisar uma revisão sistemática determinada com o nome Point of Care Ultrasonography for Diagnosing Thoracoabdominal Injuries in Patients with Blunt Trauma Review. É uma revisão sistemática da Biblioteca Cochrane e ela, em português, tem a tradução como uso do POCUS no diagnóstico de lesões toracoabdominais em pacientes com trauma contuso. Ela tem como autor Dick Stengel et al., que é a equipe de trabalho do Dirk, publicado pela Cochrane Library em 2018, e ela traz como pergunta-chave da revisão qual é a precisão do ultrassom à beira do leito para diagnóstico de lesões no abdômen ou no tórax em pacientes com ferimentos contusos. Para a gente fazer a análise dessa revisão, a gente começa se perguntando por que avaliar o POCUS e quais são os motivos que levaram a esse estudo. Então a gente primeiro precisa entender que o trauma fechado é uma das principais causas de morte no mundo, especialmente acidentes de trânsito e quedas de grandes alturas. E diagnósticos rápidos quando se trata desse tipo de trauma e precisos são fundamentais para salvar vidas e reduzir sequelas, principalmente quando a gente vai analisar populações mistas definidas pelo estudo, como idosos e gestantes, além de crianças que no estudo é definido como pessoas menores de 18 anos. Dentro disso, o POCUS, o Point of Care Ultrasonography, que é um aparelho, que é um método de avaliação de ultrassom com um aparelho portátil, ele surge como uma tecnologia acessível e livre de radiação, essencial no ambiente da emergência. Só que aí fica o questionamento: se ele é eficaz o suficiente para diagnosticar lesões toracoabdominais críticas e se o diagnóstico que ele faz dessas lesões é um diagnóstico mais preciso, que pode levar a uma confiabilidade maior. Então, nesse vídeo, a gente vai explorar em detalhes a revisão sistemática da Cochrane, que analisou 34 estudos sobre o POCUS em pacientes com trauma fechado. Além disso, nós vamos fazer uma análise crítica dos dados, discutindo suas implicações clínicas, limitações e recomendações, e o que o estudo avalia como correto dentro da análise desse ultrassom. Então, aqui nós podemos começar pela metodologia. A metodologia dessa revisão, ela trouxe 34 estudos nessa meta-análise, originados de outros estudos que eles observaram. No final sobraram 34, com os critérios de inclusão e exclusão. E esses estudos reúnem 8.635 pacientes que foram atendidos com trauma abdominal, tóraco-abdominal, ou torácico, ou abdominal contuso, de 1992 a 2017, sendo esses 8.635 pacientes formados por populações adultas, populações infantis e populações mistas, definidas pelo estudo como pacientes idosos, portadores de comorbidades ou pacientes gestantes. Os critérios de inclusão para esse estudo foram estudos de cursos prospectivos e retrospectivos. Foram avaliados os desfechos de sensibilidade, especificidade, taxas de falsos positivos e negativos, e essa análise foi feita tendo como padrões de referência para comparação com o POCUS a tomografia computadorizada, laparotomia exploratória, lavado peritoneal diagnóstico, toracotomia e autópsia de pacientes que a causa principal do óbito foi um trauma torácico ou abdominal contuso. A análise estatística foi feita por meio de meta-análise e curvas ROC, analisando as sensibilidades e as especificidades em comparação com os exames dos padrões de referência. Quando a gente vai analisar os resultados gerais desse estudo, fazendo uma análise estatística mais detalhada, a gente pode ver que o artigo ele tem duas métricas fundamentais para avaliar a precisão diagnóstica do POCUS, a sensibilidade e a especificidade. E a análise estatística dessas métricas, ela traz insights sobre o desempenho do teste em diferentes cenários clínicos. Dentro disso, ele trouxe uma sensibilidade geral de 74%. Isso mostra que o POCUS detecta corretamente 74% dos pacientes com lesões. Isso significa que 26% das lesões não são identificadas, mostrando a necessidade de exames complementares, especialmente em pacientes com sinais clínicos suspeitos. Dentro disso também, o estudo traz uma especificidade geral para o POCUS, dentro daqueles 34 artigos que foram analisados, de 96%. Isso mostra que o POCUS ele exclui corretamente 96% dos pacientes sem lesões. E isso indica um baixo risco de falsos positivos, o que é crucial para evitar tratamentos desnecessários. Dentro disso também, o estudo ele traz uma razão de verossimilhança positiva de 18,5, o que demonstra que um resultado positivo no POCUS aumenta a probabilidade de lesão, de presença de lesão torácica ou abdominal em até 18 vezes, o que faz com que esse dado sustente o uso do POCUS como uma ferramenta mais confiável para confirmar lesões em pacientes com resultados positivos.
Agora, a razão de verossimilhança negativa lá atrás, que o resultado negativo ele reduz a probabilidade desse paciente apresentar a lesão em 73%. Isso mostra uma limitação do estudo, pois mesmo com uma razão de verossimilhança negativa relativamente baixa, o exame negativo ele não exclui completamente a possibilidade da lesão, especialmente em cenários de alta suspeita clínica. Dentro disso, a gente também consegue analisar a probabilidade pós-teste desse estudo. Ela traz que na prevalência estimada de lesões em traumas toracoabdominais, que é 28% do estudo, a probabilidade pós-teste ela vai trazer o impacto clínico do POX. Isso, em resultados positivos, demonstra que a probabilidade inicial de 28%, após um resultado positivo no POX, a probabilidade de lesão ela aumenta para 88%. Isso justifica determinadas intervenções imediatas, como a tomografia computadorizada, como um método de auxílio a esse diagnóstico e avaliação desse paciente, ou uma cirurgia exploratória após um resultado positivo. Isso se aplica muito em casos, por exemplo, de traumas tóraco-abdominais, de acidentes automobilísticos com carro versus antéparo fixo, ou carro versus carro, em que o paciente chega num pronto-socorro, numa sala de emergência, ele já tem sinais clínicos apresentando disfunções orgânicas que demonstram uma suspeita desse trauma tóraco-abdominal contuso. Quando a gente vê esse resultado positivo no POX, que geralmente é a presença de líquido livre em cavidade abdominal, isso já justifica uma laparotomia exploratória nesse paciente ou uma tomografia para verificar a extensão da lesão. Isso até consta dentro de protocolos de cuidado com essas lesões, né, por esses tipos de traumas. E os resultados negativos, com essa probabilidade inicial, a prevalência de 28%, trazem que após um resultado negativo, a probabilidade da lesão reduz para 9%. Então, embora o risco seja reduzido, ainda tem uma margem significativa de incerteza, mostrando para a gente a necessidade de exames complementares em caso de alta suspeita clínica. Então, a gente pode aplicar isso no mesmo exemplo que foi dado, que eu acabei de dar, para um trauma de uma colisão automobilística. Se na avaliação do POCUS esse resultado ele vem negativo, a probabilidade de lesão ela vai se reduzir para 9%. Só que por mais que esse risco ele seja reduzido, ainda há necessidade de fazer outros exames para excluir com toda a certeza que não há esse trauma, até porque o POCUS ele é um exame operador dependente. Então depende de quem está fazendo esse exame e de como isso vai ser interpretado. O estudo também ele avaliou o desempenho do POCUS de acordo com o tipo de lesão, porque como o estudo ele traz o trauma tóraco-abdominal, ele traz a divisão entre trauma torácico e trauma abdominal. Nos traumas torácicos, ele tem uma sensibilidade de 96% e uma especificidade de 99%. Isso demonstra uma altíssima precisão, justificando o uso do POCUS como a principal ferramenta diagnóstica para pneumotórax, hemotórax e fusões pericárdicas. Isso até entra num protocolo determinado protocolo Blue. Esse protocolo Blue, ele é um protocolo rápido, um protocolo de fácil aplicação, e ele é muito utilizado nas salas de emergência para fazer diagnósticos e excluir diagnósticos de lesões torácicas que necessitem de uma rápida intervenção, como pneumotórax e hemotórax. E o POCUS ele se demonstrou excelente devido aos números de sensibilidade e especificidade que a gente acabou de ver. Dentro do trauma abdominal, esse cenário ele já se torna um pouco diferente, tendo uma sensibilidade de 68% e uma especificidade de 95%. Isso demonstra que existe uma maior taxa de falsos negativos, fazendo com que o POCUS seja inadequado como único exame para descartar lesões abdominais, como hemorragias retroperitoneais ou lacerações hepáticas esplênicas, que acontecem geralmente, na maioria das vezes, essas lacerações em traumas contusos de automóveis ou de motocicletas que colidem contra antéparos fixos ou móveis. Isso traz essa diferença importante dentro desse cenário. Além disso, a gente pode avaliar no estudo que ele traz o desempenho em crianças versus adultos. Ele coloca crianças como menores de 18 anos e adultos e população mista como pessoas maiores de 18 anos e idosos e gestantes. E ele traz números de sensibilidade de 63% no POCUS para trauma, tanto torácico quanto abdominal, em crianças, e especificidade de 91%. Isso traz uma questão de alta probabilidade de falsos negativos, alta taxa de falsos negativos, 118 para cada 1000, tratando-se de crianças, porque o diagnóstico e a avaliação é mais complexa devido à idade.
Agora, em adultos em populações mistas, é a sensibilidade é de 78% e a especificidade de 97%, o que traz para a gente uma maior confiabilidade de excluir lesões, assim como a gente avaliou na questão dos traumas tanto torácicos quanto abdominais separados. Diante disso, quando a gente vai avaliar as limitações do POCUS, a gente vê que existem baixas sensibilidades em lesões abdominais, menor desempenho da utilização do POCUS em crianças, tem uma maior dependência da experiência do operador, ou seja, esse operador ele precisa ter uma expertise maior no manejo do equipamento e na avaliação do estudo. Existe uma maior taxa de falsos negativos, 73 a cada 1.000 pacientes adultos com lesões não identificadas. Existe uma falta de padronização nos protocolos entre os estudos, porque, como eu disse, existem vários protocolos que utilizam o POCUS como critério de avaliação para diagnóstico e para tomada de conduta. Então, existe o protocolo Blue, existe o protocolo FAST, existe determinados protocolos para paradas cardíacas que vão utilizar o POCUS, que fazem com que seja diferente essa padronização dos protocolos. Existe uma certa limitação na qualidade dos estudos que foram incluídos no assunto, no artigo, pois metade apresentou um risco alto de viés ou incerto, de acordo com o questionário Quadras 2. Mas, diante disso, a gente pode trazer vantagens do POCUS também, que é a vantagem do POCUS traz uma alta especificidade de 96%, ela reduz intervenções desnecessárias, como as laparotomias exploratórias, porque, como foi dito, ele tem uma alta especificidade, então, quando ele geralmente dá positivo, o POCUS ele traz uma interpretação muito mais precisa, justificando ele como uma ferramenta para poder traçar um diagnóstico e uma conduta. Ele é ideal em cenários com recursos limitados, então o POCUS ele pode ser utilizado em áreas remotas, em áreas de grandes desastres, em interiores que não dispõem de uma rede de ultrassonografistas ou de um ultrassom fixo em sala de emergência, porque ele é um equipamento portátil. Ele é um equipamento que é particularmente benéfico para populações sensíveis, crianças e gestantes, então ele não traz risco associado à sua utilização. Ele é rápido, ele pode ser utilizado durante uma ressuscitação em uma parada cardiorrespiratória, ele pode ser utilizado como componente do exame físico inicial desse paciente, pode ser politraumatizado ou com apenas o trauma tóraco-abdominal, ou um paciente que não sofreu trauma, mas tem queixas que justificam a utilização do POCUS. E ele também é muito importante na avaliação dos traumas torácicos, porque foi visto que ele é muito preciso e muito útil para guiar diagnóstico e para guiar intervenções em traumas torácicos. Aí a gente traz as implicações clínicas do POCUS. Então, o POCUS, ele traz uma interpretação de dados para a prática clínica muito importante, porque um teste positivo é confiável para confirmar lesões e orientar intervenções. E testes negativos, especialmente em pacientes pediátricos ou com suspeita clínica elevada, ele é um teste que tira um pouco da preocupação do operador que está realizando o exame, mas ele necessita da validação de exames mais sensíveis. Porém, é necessário integrar o POCUS na parte de algoritmos estruturados, como a TLS, por exemplo. Como eu disse, integrar ele no exame físico e na prática, para melhorar a tomada de decisão com base tanto nas limitações quanto nas vantagens apresentadas, mas que ele pode trazer uma melhoria nessa avaliação. Além disso, o POCUS ele não substitui padrões de referência. Então, a tomografia e às vezes até a radiografia, a tomografia ela tem sensibilidade e especificidade superior, especialmente para lesões complexas, só que ela requer um transporte do paciente, uma maior disponibilidade de equipamento e também ela envolve exposição à radiação. Porém, com o uso do POCUS, a gente pode olhar ali o uso combinado com a tomografia, a gente descarta essas lesões com pacientes com exames negativos e alta suspeita clínica. Então, a gente faz com que diminua esse tempo de necessidade de levar a tomografia ou de necessitar da tomografia e a gente consegue fazer uma triagem, um direcionamento melhor desse paciente dentro dos contextos hospitalares que a gente pode verificar. Diante disso, a gente pode verificar que o POCUS é uma ferramenta valiosa, conclui-se isso, né, com a avaliação desse estudo,
para triagem de traumas, só que ele tem essas limitações que a gente apresentou, com a sensibilidade insuficiente em alguns contextos, mas muito boa em determinados outros. Ele depende de exames complementares ainda para confirmação diagnóstica, então ele não pode diagnosticar com 100% de certeza um trauma, mas ele consegue auxiliar e ajudar muito na avaliação da gravidade desse trauma, na conduta que deve ser tomada e em como deve ser realizado. Mas isso também traz com que novos estudos devam focar nessa padronização que a gente verificou que não tem dos protocolos de POCUS, então padronizar os protocolos, e aí esses novos estudos devem analisar a eficácia, né, dessa padronização em populações pediátricas e com traumas complexos, investir em treinamento dos operadores do POCUS, então nas universidades e até profissionais que utilizam o POCUS, que podem utilizar nos pronto-socorros, nas salas de emergência, treinamento é importante. Foi citado também a possibilidade de utilizar algoritmos de inteligência artificial para analisar as imagens do POCUS, para ajudar a reduzir a subjetividade dos exames e aumentar a sensibilidade, e implementar usos e protocolos específicos do POCUS em desastres naturais e conflitos, para maximizar o impacto do POCUS em contextos de recursos limitados. Então, a gente pode avaliar que o POCUS é uma ferramenta essencial no manejo de traumas, especialmente em locais com recursos limitados, situações de desastre, mas as suas limitações, particularmente em traumas abdominais e em crianças, reforçam a necessidade da complementação com métodos mais avançados, como a tomografia computadorizada. Então, isso traz para a gente essa análise e a gente consegue ver, por meio desse artigo de revisão sistemática, a utilização do POCUS como ferramenta no diagnóstico de lesões tóraco-abdominais em pacientes com trauma contuso. E é isso. Muito obrigado.